Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à live Eneagrama e as Histórias. Mais uma live começando nessa segunda-feira, para a gente começar a nossa semana bem, conhecendo pessoas, né, e conhecendo o Eneagrama e conhecendo as histórias por trás dessa ferramenta tão linda, tão bonita. O pessoal está entrando aqui. E o intuito dessa live é a gente conhecer um pouco mais dessa ferramenta, né? Muita gente não conhece o que é o Eneagrama, como é que a gente pode utilizar ele para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso crescimento, e apresentar essa vertente, né, das histórias como uma ferramenta, como um mundo novo a ser explorado, né? Uma possibilidade da gente olhar as histórias sobre uma outra perspectiva. E hoje, né, como é de praxe, né, e é comum aqui nas lives que eu faço todas as segundas-feiras de manhã, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Nádia Morali. A Nádia já está aqui, está esperando para entrar, e ela participou do curso de Eneagrama comigo, né, faz alguns meses, acho que uns 3 meses, e foi muito bonito a forma como a gente participou desse curso juntos. E ela está aqui para contar um pouco para a gente como é que foi isso, como é que foi se descobrir aí, né, com a personalidade dela e se descobrir no Eneagrama, e quais foram as histórias que ela encontrou no meio do caminho. Daqui a pouco eu já vou chamar a Nádia para ela participar e falar com a gente, mas antes eu vou fazer uma apresentação dela, tá? A Nádia, ela é atriz formada pelo curso de artes cênicas lá da Unicamp. E ela está fazendo mestrado em artes da cena. Então temos uma artista aqui. Uma pessoa entrando, a Érica. Tudo bem, Érica? Oi, Flávia. Bom estar com vocês aqui. Então temos uma atriz, uma artista, hoje veio falar para a gente essa experiência dela. Ela faz parte da Companhia Bacante de Teatro, que está lá em Campinas também, e trabalha com simulação de consulta na Faculdade das Ciências Médicas lá na Unicamp. Você viu, Érica? Aqui a gente tem uma participação muito importante, uma atriz, né? A gente vai conhecer aí o que tem a ver essa questão e como é que ela se encontrou, né, com essa questão da personalidade, esse trabalho dela. O que tem a ver essas duas coisas? E esse trabalho de simulação na faculdade é bem interessante também, né? Como ela faz a simulação com os médicos, falando sobre essa questão assim, de como que o médico enxerga o outro, né? Enxerga o outro que está ali do lado, como uma forma de trazer mais humanização para os nossos atendimentos, principalmente para os médicos que estão sempre com vários pacientes numa situação difícil. Então, um trabalho muito importante, bem legal que ela faz também. E além disso, ela é designer de brinquedos, né? Ela tem uma empresa chamada Lina Brinquedos de Tecido. E então eu vou chamar a Nádia aqui para contar. Acho que ela sabe falar mais sobre ela do que eu. Vamos ver aqui. Vamos aguardar a Nádia entrar. Oi, Fê. Oi, Nádia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Que bom estar aqui com você, né? Deu certo aí a solicitação? Deu tudo certo. Não, essas tecnologias eu também. A primeira vez quando eu fui começar a fazer, eu não sabia se eu chamava a pessoa tinha que se convidar, e aí era sempre uma confusão, né? Mas agora eu já tô... Eu tô estreando em live, né? Não fiz nenhuma na minha vida. Então, mas é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Afinal de contas, agora trabalho... E a gente se vê como é que é importante, né? Você tá com as pessoas e é um canal de comunicação também, né? Para divulgar o Hum, trabalho, para falar. Mas viu, sim, Nádia, a sim. gente tá falando aqui, o pessoal ficou animado quando eu falei que você era atriz, assim, né? Todo mundo ficou animado, falou assim, vamos conhecer agora, né? Uma pessoa das artes e tal, né?
E eu, né, conhecendo você, né, e tudo que a gente passou junto no Enneagrama, a personalidade, né, essa questão de como que você se encontrou com essa personalidade, eu fico pensando sobre essa questão do ator, do fazer papéis, né, interpretar papéis. E o que Uhum. isso talvez tenha significado aí para você na sua jornada, o fato de você ter escolhido essa profissão, de escolher papéis, de interpretar outras pessoas, outros personagens. Uhum. E queria que você falasse um pouco sobre isso e se apresentar um pouco para o pessoal aí. Tá. Bom dia para todo mundo. Acho que o meu caminho com o teatro, assim, ele foi muito importante na minha vida. Eu acho que foi quando eu entrei em contato com o teatro, com essa possibilidade de representar papéis, né? De entrar em contato com essa matéria humana, né? Que é um personagem, de você você acaba compreendendo muitas coisas de si e dos outros, né? Acaba adquirindo um olhar sem muito julgamento, né? Porque quando você representa um papel, você não pode estar julgando aquele papel que você está interpretando, né? Senão não fica muito coerente. E, Sim. e eu acho que a relação disso com o Enneagrama, assim, para mim, foi muito bacana, porque eu falei, nossa, eu posso estudar os personagens também por meio dessas personalidades, né? Porque, assim, o autor, o dramaturgo, ele te dá dicas, né, de como é aquela persona e você vai criando em cima daquilo, né? Na verdade, você nunca deixa de ser você mesmo, né, como ator, como atriz. O material interno, sua experiência de vida, seus Sim. estudos, claro, né? Tenta compreender qual é o objetivo daquele personagem naquele espaço de tempo, mas para mim eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Assim, porque eu já tinha ouvido falar de enneagrama, mas eu não conhecia muito, né? E aí Sim. quando vem essa coisa do personagem, do teatro, eu falei, nossa, também dá para pensar personagens que eu já fiz, que tipo seriam, sabe? Sim. Entrar no outro, né, através do Enneagrama ajudaria nesse sentido, né, de você perceber o outro, mas com detalhes ainda, né? Não só Uhum. tendo uma ideia sua, mas como um mapa que poderia dizer realmente, ah, eu quero um personagem que tem essa tal característica. E aí ele poderia te dizer quais são essas características, quais são os desafios desse personagem. Isso Entender, realmente é muito válido. compreender as motivações, né, que levam aquele personagem a agir daquela forma, né, a desempenhar aquele Sim, papel naquela peça, sim. né. Sim, é. E eu achei interessante o fato de você falar essa questão do não julgamento, né? De você compreender o outro pelo que ele é e como isso é importante na hora de você representar o papel. Eu acho que isso tem tudo a ver com a personalidade 9, né, que você se identificou, né, e a gente vai falar um pouco sobre qual que é essa personalidade, Uhum. que tem esse olhar para o outro de uma maneira muito acolhedora. Acolhedora talvez não seja a palavra, mas assim, de compreender bastante o outro, entender os pontos positivos, negativos, saber harmonizar essas duas coisas para poder talvez interpretar através dessa compreensão, né? A personalidade 9 tem esse dom, né? Dom de compreender, essa empatia, de sentir o que o outro está sentindo e se identificar com essa característica do outro, né? Eu acho muito, muito bonito como a gente pode perceber que a nossa personalidade, ela às vezes incomoda, porque faz com que a gente reaja sempre da mesma forma, mas ela também nos dá uma habilidade. Ela nos dá uma habilidade e a gente vai vendo que ao longo da nossa vida a gente começa a usar essa habilidade, às vezes que inconsciente, através das nossas escolhas, o jeito como a gente se comunica, mais ou Uhum. menos dessa forma, né?
Então eu achei curioso isso, você falar desse não julgamento, né? Que tem a ver com essa questão também, né? E assim, para falar do Enneagrama, né? Para quem não conhece, né? Vamos colocar no contexto, né? O Enneagrama, ele é um sistema de, de, de identificação, de personalidade, uma ferramenta de autoconhecimento, uma grande sabedoria antiga. São muitas coisas, né? E ele nos propõe 9 tipos de personalidade, né? 9 energias, 9 perspectivas, 9 arquétipos que nos influenciam, de certa forma. E a gente começa a descobrir que tem uma dessas personalidades, um desses arquétipos, que faz mais sentido para a nossa vivência. É como se a gente atuasse, né, nesse padrão de comportamento. E a gente escolhesse esse personagem e a gente começa a usar ele sempre na nossa vida, né? Então é uma tendência que a gente acaba se fixando em determinada perspectiva e acaba esquecendo os outros jeitos de olhar, né? Então uma pessoa que às vezes é muito agressiva e, e quando tem a sua vontade ameaçada, ele reage agressivamente, isso é um padrão de comportamento. E o Enneagrama explica por que existe esse padrão, né? Outras pessoas que, perante ao desafio ou ao perigo, eles se afastam, né, recuam, isso também é um outro padrão de comportamento, que às vezes é oposto a esse da agressividade, que faz, e que certas pessoas se identificam com esse recuo, né? E aí a gente começa a perceber, e o Enneagrama vai dizer muito bem por que a gente reage dessa forma, né? Ele traz essa explicação, mas também vai dizer caminhos para que a gente saia dessa estagnação, né? Saia desse padrão fixo, dessa caixinha que a gente se colocou, né? Muitas pessoas acham que, por ser uma ferramenta que trabalha com a tipificação, acham que, de certa forma, elas vão estar numa caixinha, como se a gente colocasse a pessoa e falasse, ó, você é isso, né? Mas, na verdade, o Enneagrama, ele meio mais que mostra como que a gente entrou numa caixinha e a gente ficou ali e a gente resolveu reagir sempre daquela forma, né? Porque foi mais seguro, porque foi mais fácil, né? Mais confortável agir dessa forma, né? Então, o Enneagrama é tudo isso. E a Nádia, durante o processo, ela se identificou com o tipo 9, né? Com a personalidade 9. E tem essa característica harmonizadora, pacificadora, de compreensão da realidade, né? É o mediador, né, que eles chamam, né? E eu queria te perguntar, né, como é que foi esse processo, né, de descoberta durante o curso, se foi difícil, se você já se identificou de cara, se você sentiu algum incômodo, ou foi uma coisa legal, assim, você se sentiu bem. Como é que foi essa experiência de se conhecer aí no Enneagrama? Eu acho que todo percurso de autoconhecimento tem uns momentos prazerosos e uns momentos de dor, né? De encarar algumas coisas que você não gosta muito de olhar, né? As suas dificuldades, as suas tendências negativas de ação, né? Muitas vezes. Mas dentro do curso, né, do Enagrama, quando eu olhei, ouvi, né, você falando do tipo 9, eu me identifiquei muito, né? Foi uma coisa assim, nossa, ele está falando de mim nesse momento, sabe? Foi uma coisa assim que colou a imagem, você com a imagem do espelho, né? Fez, nossa, gente, eu ajo muito dessa forma. Eu evito conflito. Gente, que coisa horrível. Conflito para mim é um negócio apavorante. Quando as pessoas começam a discutir na minha frente, eu já começo a ter uma palpitação de falar, não, gente, calma, sabe? Uma vontade de vamos ouvir com calma, ninguém tá. Essa coisa pacificadora mesmo, muito grande, né? Mediadora. E a ponto de você, muitas vezes, não entrar em conflito e deixar coisas, o seu ponto de vista, o que você pensa sobre as coisas, meio de lado, né? Sim.
Então, esse tipo 9 quando eu ouvi, né, eu estava muito na dúvida no início se eu era do campo prático ou emocional, né? No comecinho do curso lá, quando a gente fala, né, como que chama, Fê, do Centro de inteligência. centros, é. Mas aí depois, quando veio o tipo, eu falei assim, não, realmente é mais o centro prático mesmo. E, de certa forma, é um reconhecimento, assim, eu já tinha essa sensação dessas coisas, assim, dentro de mim, né, desses padrões. Então, não foi uma dor muito grande, não foi Sim. foi mais, assim, Você já... motivação para eu olhar de novo para isso, né, porque como o tipo 9 tem uma tendência de esquecer de si mesmo, é sempre bom, para mim é sempre importante estar fazendo esse caminho de autoconhecimento, porque eu volto a olhar para mim, né? Me parece que é o caminho que eu tenho que fazer, que eu tenho que perseguir, né? Ah, Então, foi mais assim, sabe? A reação com relação ao tipo. e você falou muito bem isso, né? Um dos caminhos, grandes caminhos do tipo 9 é se reconhecer, né? É olhar para si, porque tem um padrão desse de esquecimento mesmo, né? Pelo medo do conflito e de que ele não quer causar conflito e ele não quer que exista conflitos no mundo, que as pessoas não briguem, né, que não tenha coisas ruins, ele acaba fugindo e deixando passar muitas coisas, né? E aí E é acaba tão, esquecendo, pode falar. desculpa. E é tão importante a questão do conflito, né? Quando você, depois, né, o 9, percebe isso, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei no teatro, né, que foi o início da nossa fala, o teatro existe muito por conta do conflito, né? É a Tá. história, o roteiro, ele tem que ter um conflito, algum embate ali que pode ser externo ou pode ser interno do próprio personagem, né? Ou e os dois ao mesmo tempo. E quanto mais conflito, mais Sim. envolvente vai ficando, né, a história. E a própria E a, postura do ator, né, que se coloca, né, numa peça de teatro, tudo pode acontecer, né? E aí a gente sim, vai. Esse tipo de conflito, né? De você estar né, ao acaso ali, né? Do que acontecer, né? Da interação entre os atores. por mais que você tenha ensaiado bastante, que você sabe o roteiro, você sabe o que vem depois, né? É o Né? improviso, é o acaso, é o momento presente. E eu acho que quando eu começo a fazer teatro, eu experimento isso, né? E isso me trouxe uma sensação de vida muito grande, assim, de abertura de possibilidades, né, na vida. Então, eu acho que Sim, eu brinco, né, falo com o Tibério, assim, com as pessoas mais próximas, eu falo, nossa, o teatro me libertou de tanta coisa. E agora, estudando, né, o meu legal. próprio tempo, eu percebo isso, assim, né? Sim. Tem essa característica, você falou muito bem disso. Eu me identifiquei com o perfil, mas não sabia se eu era prático ou não, né? Essa questão da dúvida do prático, e o 9 tem muito isso. Ele tem muita dúvida, porque por fora parece que ele não é prático, porque ele às vezes empaca na hora de decidir, na hora de tomar uma iniciativa, né? Por Uhum. medo do conflito, por medo e por estar confuso também, por não saber, né? Tem muito isso, né? O 9 também traz muito essa confusão de não saber para onde ir, não saber qual que é o certo, qual que é o errado, porque para ele é como se as duas coisas tivessem a mesma validade, quase, assim, sabe? Uhum. E daí ele não, às vezes para, não age e não parece prático, né? Não parece uma pessoa prática, fala, olha, né? Mas você identifica quando você se coloca na ação, e é isso que você está colocando, né? Quando eu estou em cena e eu estou naquele lugar onde eu preciso fazer e não tem para onde fugir, né? Eu estou naquela peça, eu tenho que enfrentar aquela situação. E aí eu me sinto vivo, me traz uma vida, me traz uma... Parece que eu me conectei com aquilo que eu estava perdido, que eu estava desconectado, né? Que durante o meu dia a dia não acontece, né? E eu fujo disso. Mas quando eu estou conectado, né, no seu trabalho, que você na atuação lá, é uma sensação enérgica, assim, traz uma energia que você achava que não tinha, né?
Eu acho que é mais ou Uhum. menos isso que você falou, né? A sensação que eu tenho, assim, que eu fico muito tempo numa economia de energia. Eu tenho uma sensação que eu tenho, sei lá, uma bomba dentro de mim, muitas possibilidades, e eu vou vivendo a vida no morno, numa economia, No stand-by. num stand-by. Para quando. E aí, quando eu estou em ação, quando eu estou. Ou não só no teatro, né, em relação ao trabalho, mas quando eu me conecto com algum projeto, com alguma pessoa, com alguma conversa. E aí parece que tudo aquilo que estava dentro de mim, assim, aparece e faz muito sentido. E nossa, eu fico muito feliz de ter me forçado a dar o primeiro passo, né? Porque eu acho que para mim o mais difícil é o primeiro passo. Eu fico primeiro assim, ai, mas será muito resistente, muito, ai, mas por que sair da zona de conforto é muito difícil? Mas aí quando eu saio, nossa, faz muito sentido. Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não olhei para essa necessidade que eu estava sentindo, né? E eu acho que Exatamente. o autoconhecimento, a prática de meditação ajuda muito. Exercício físico é uma coisa que eu tenho muita resistência, mas que quando eu faço eu me sinto existindo, né? É. É, Tem essa questão da conexão do corpo, né? É um esquecimento das suas prioridades, mas é um esquecimento do corpo mesmo. Parece é, que eu amorteço, né? Eu amorteço, eu fico lá, e daí o exercício físico traz de novo a conexão. Eu acho que o 9 ele é chamado para fazer essa reconexão mesmo, né? eu sinto bastante isso no meu dia a dia, assim, numa coisa, é, viu? Levanta, faça alguma coisa. E aí, quando você faz esse percurso, né, de conhecer o tipo, de entender as suas, onde você começou a se travar, né, no seu caminho, Hum. eu acho que você fica mais atento, né? Por exemplo, ter feito o curso agora, eu já tinha uma sensação que eu tinha essa procrastinação, essa zona de conforto, mas aí quando você faz o curso, você fala, meu, não, aquilo fica martelando assim dentro de você, sabe? Uma coisa de te chamar mesmo para sair, Hum. né? Presta atenção, né? Essa Olha atenção, só o que está acontecendo. sem se É. maltratar, né? Sem se machucar, assim. Isso eu Sim, achei muito, muito importante no curso. Esse sim. espaço de muito respeito e cuidado, né, com as pessoas, porque cada um tem ali a sua dor, o seu É. momento, né, de vida que tá ultrapassando. E dentro do curso eu senti isso, sabe? Assim, um carinho, um respeito muito grande, né? Sem o julgamento que a gente já comentou, né? Essa coisa Sim, mais. Estamos todos nesse caminho, né? Não importa qual ponto você está, aonde você quer chegar, mas está todo mundo no caminho, né? exatamente. É bonito quando a gente olha por esse prisma, né? De que a Uhum. gente está no caminho, todos temos defeitos, temos nossos traumas, e que a gente tem que acolher isso, né? Acolher essa história que aconteceu, as nossas, as dos outros, né? Acolher as dores que existem, para que a gente integre, né? Isso faz parte de mim, né? Não é uma coisa externa que eu tenho que eliminar, esquecer, né? Isso eu tenho que integrar, eu tenho que lembrar, porque isso aconteceu comigo, isso é uma realidade. Existe isso dentro de mim, né? E é isso que é importante. Mas não para combater, é para se conhecer mesmo, né? Ó, tem um lado meu que eu não sabia. E aí você começa a se tornar mais íntegro, né? Mais inteiro, né? Senão é realmente uma coisa dividida, a gente vive dividido, né? O Joel tá O falando da problema travessia, né? A travessia. Foi, né? é Cortou. o nosso cultura essa divisão, né? Essa É, é uma coisa assim, você fica. Toda escolha que eu faço, eu vou excluir um monte de possibilidades, né? E aí você fica meio confuso. confuso, confuso. Confuso, é. Essa confusão é bem característica, assim, para quem se identifica com o 9, essa confusão é permanente, sabe? Existem tantas possibilidades e eu não sei
para onde ir, não sei para onde eu vou, né? Claro que isso é uma característica de que todos nós temos, né? Independente de personalidade ou não. Mas para o 9 é uma coisa muito forte. É um sentimento de confusão, um sentimento de não perceber o que está acontecendo realmente. E quando a gente percebe, parece que é uma coisa nova. Você fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta certeza dessa coisa, né? E quando você se apropria, é uma coisa muito boa, né? É, é assim, dá uma sensação de estar vivo, né? De sentido, né? É, Para as coisas, assim, muito forte. exatamente. Muito bonito. Eu acho que a gente não precisa nem explicar o que é o 9, e você já está falando tudo, né? Já está passando um panorama muito bem claro, melhor do que se eu estivesse falando, do que Ai, é realmente essa vivência do 9. Eu acho que alguém que estiver vendo e que talvez se identifique, possa perceber muito claramente isso, né? E viu, Nádia, eu queria te perguntar sobre o que essa percepção dessa personalidade, né, 9, te faz perceber aí sobre a questão dos relacionamentos. Como você se relaciona com os outros, consigo mesmo, no seu trabalho. Você falou um pouquinho aí, né, já, mas como é que essa questão do relacional aí que você... E o que isso tem a ver com essa personalidade, assim? O que você poderia falar pra gente? olha, eu sempre me vi assim como uma pessoa com muita dificuldade de se colocar, de colocar as próprias ideias, de eu tinha uma passa por mim assim uma sensação de que quase como se eu não soubesse o que eu sinto, o que eu penso sobre algumas coisas assim. E aí eu até me Uhum. senti bem entre aspas uma pessoa meio burra, assim, porque não se Sim. coloca, não se fica mais assistindo as coisas, apreendendo Uhum. tudo, ouvindo, mas fala muito pouco. E eu percebi que nos meus relacionamentos, mesmo na vida profissional, assim, isso me prejudicou muitas vezes, né? Porque quando você deixa de colocar o seu ponto de vista, aquilo que você pensa, né, sobre o que está acontecendo ali, também as pessoas deixam de perguntar, né, para você em algum momento, assim. Se você não fala Uhum. nada, não se coloca, você meio que vai ficando meio de ladinho também, né? Sim. Então, para mim sempre foi um percurso muito importante essa coisa de eu me colocar, né? Mesmo que, e principalmente, se o que eu tenho a dizer não está muito em consenso com o resto das pessoas, né? Porque daí vem o Uhum. conflito, né? O que as pessoas vão pensar, né? Será que elas não vão gostar? Será que elas vão brigar comigo? Elas vão me odiar para todo sempre. Era essa a sensação que eu tinha, assim, né? Nossa, mas se eu falar o que eu penso agora para você, você vai sair da minha vida e nunca mais vai voltar, né? E aí, com, com esse processo de me colocando, né? Eu percebi que quando eu me colocava, eu não causava nem nada daquilo que eu imaginava realmente acontecia. Era mais um temor, uma ideia do que ia acontecer, do que a coisa em si, né? Muito mais um medo do que do que acontecia assim de verdade, porque sempre que eu percebi, me coloquei e às vezes de forma mais enérgica, porque é aquilo também, né? Você vai segurando, você não vai se colocando e muitas vezes quando você não aguenta mais, você coloca aquilo, explode, né? Sim. E mesmo nesses momentos em que eu fui mais enérgica no meu posicionamento, a resolução foi muito de boa, muito tranquila. Porque não foi uma coisa que eu ofendi alguém, ou que eu me coloquei de forma você tá errado, eu tô certo. Não foi desse jeito, né? Então, correu tudo bem. E agora, Sim. eu vou para essas experiências e quando eu tenho que me colocar, eu falo, Nádia, né? Falo para mim mesma assim, respiro fundo.
Nádia, você já fez isso, você não morreu, ninguém morreu, deu tudo certo, ninguém ficou mal, pode se colocar, pode colocar, né, assim, dizer o que que você pensa, e é um caminho muito importante, né, assim, para os Sim, relacionamentos pessoais e também para os relacionamentos de trabalho, né? exato. Então, é importante, né? É importante você fazer um pouquinho mais daquilo que você já está acostumado, né? Daquilo que você já sabe que você faz normalmente, né? Isso não é Sim, avançar, exato. é só ir no mesmo canto, né? Não muda nada na sua vida, né? E eu pratico budismo também, né? E no budismo fala muito isso também, né? Não importa que seja muito, mas que você avance um passo de cada vez, né? Isso é um crescimento, né? Iluminar a parte escura sem negar, né? Mas ir transformando aos pouquinhos, né? Essa busca. Sim, sim. E isso é legal, assim, né? A Ana Maria, ela é facilitadora lá do IESH, que é um instituto de Enneagrama lá de Fortaleza, está comentando aqui que o 9 tem naturalmente, né, uma comunicação não violenta. E é realmente um grande dom do 9 poder falar coisas, às vezes, duras, né, verdades, de uma forma leve. Né? E Uhum. aí ele é um grande mediador de conflitos mesmo, né? E quando precisa falar, né, ele percebe que ele consegue resolver a questão de uma forma que talvez ninguém poderia resolver. Talvez se outra pessoa falasse, iria causar conflito. Mas ele, por ter essa habilidade, né, consegue falar essas coisas de uma forma mais suave e a pessoa consegue entender sem realmente se ofender, né? E é isso que você falou, né? Eu me via numa situação em que eu precisava falar algo que era duro, às vezes, né? Uma verdade. E aí eu percebi que eu consegui falar e nada aconteceu, né? Na verdade, resolveu melhor do que se eu tivesse deixado para lá, né? Nossa capacidade de resolução de conflitos é uma habilidade, um dom do 9 muito grande que tem que ser colocado a serviço. A gente tem que se apropriar disso também, né? Ou seja, essa capacidade da gente evitar conflito, né, de transformar ela não para fazer com que a gente procrastine, que a gente fique parado, que a gente fique no nosso canto, fugindo dele, mas que a gente use para resolver os conflitos, né, na resolução dos conflitos. E esse é um É, outro chamado, né? É um outro chamado que a gente tem para poder colocar, né? é. E Sente bem, né? Depois, na verdade, quando você, entre aspas, enfrenta, né? Aquilo que você estava meio, ai, não quero entrar nisso, não sei o que, com medinho, né? Você se sente muito bem, né? Porque você viu que correu tudo bem, né? Acaba tendo uma tranquilidade, assim, para as próximas vezes você ir com mais calma, né? E falar, tudo bem, vai dar certo, né? sim, Pode, pode se colocar, né? isso é. E a nossa audiência aqui tá acompanhando, tem vários noves aqui. O Joel falou, ó, eu 9, a Ana Maria também é 9, a Karen também, uma amiga lá que eu conheci no Yes, também é 9. Então o pessoal tá aqui, ó, acompanhando. E é legal ver o quanto que as suas palavras, né, da sua percepção disso, dessas verdades, podem ajudar os outros, né, e perceber, olha, esse é o caminho mesmo, né. Eu digo que a gente, que eu sou 9 também, inclusive, né, e a gente que tem essa personalidade, a gente pode se ajudar um ao outro, né, que a gente às vezes precisa de um empurrãozinho, assim, uma ajudinha, né, uma Precisa. possibilidade, que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de tomar uma iniciativa, se você ajudar, né, a dar um empurrãozinho ali, então a gente, na comunidade dos 9, a gente pode se ajudar, um empurrando o outro, a gente vai caminhando devagarzinho, mas vamos para frente. Isso é ótimo. Acho que é sempre bom aquele toque amigo, né? Amiga, você tá É, muito animada, vamos lá. vamos lá, olha, não, eu acho que você tem, ó, às vezes você fala para uma pessoa e fica com medo de falar no grupo, né, ela fala assim, não, vai lá, fala, ó, eu acho que é isso mesmo, mas você tem que falar. Mas fala desse seu jeito que você falou para mim, né? E aí você se anima, fala. Então, essa ajuda, sabe, dos outros é muito importante, né? A gente saber que a gente precisa de ajuda às vezes, sabe?
e a sim. compreensão do outro, de entender que a gente, às vezes, tem dificuldade de tomar decisão, né? E quando você tem um parceiro, um amigo que te compreende nesse nível, ele vai te acolher e fala assim, ó, mas e se de repente você fizer por aqui, ó, né? Começa, não precisa fazer tudo, começa só devagarzinho, né? Não, a Aline, né, que é a sócia do Lina, Brinquedos de Tecido, ela é super essa pessoa para mim, assim. Ela percebe, ela olha para mim, assim, ela percebe que eu tô, né, embrulhada com alguma coisa, que eu não tô falando, e aí ela dá aquele toque assim, né? Fala, se coloca, né? O que que tá rolando? Então, pra gente é muito bom ter essas pessoas, né? Elas dão esse Sim, motivação, porque às vezes a gente precisa mesmo de uma motivação, né? É muito é, fácil assim, a gente ficar quietinho é, e se esquecer, né? Assim, ah, me deixa exato. aqui, tudo bem, tô aqui na frente do Netflix, nada vai acontecer. É, e às vezes a gente. E também aceitar essa ajuda também é importante, porque o padrão 9 também tem uma coisa assim, que não, quando alguém fala o que ele tem que fazer, aí que ele empaca mesmo, porque daí ele fala, não, mas eu sei que eu tenho que fazer, né? E aí É muito a isso, gente tem que Fê. se livrar disso, sabe? As pessoas podem nos ajudar nesse sentido, sabe? Eu sei, eu tenho dificuldades, né? E aí enxergar uma ajuda, enxergar um caminho que vai ajudar a gente para frente um pouco, né? É, às vezes a gente entra na negação, né? A pessoa fala, É, vai, você tá percebendo o que está acontecendo com você e tal. Você fala, você acha que eu não sei? Eu tô percebendo, mas calma, vai ter um momento certo que eu vou fazer alguma coisa com relação a isso, né? deixa no meu tempo, né? Deixa que eu vou resolver, eu sei o que eu tenho que fazer. Essa coisa do Mas é tempo é bem muito isso. gostoso, não é, Felipe, pro nove, assim, da maturação até a ação, né? Tem uma tendência a deixar maturando, né? Não, não é a hora, deixa, espera, não. Vai chegar a hora certa de falar, né? Porque a gente quer realmente falar na hora certa, fazer a coisa certa na hora certa, né? Inclusive, essa é a virtude do 9, né? Ação certa, diligência. É fazer aquilo que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, né? E às vezes, por esperar tanto, a gente acaba deixando passar, não percebe isso. Porque daí o medo do conflito é muito maior, né? Do que esse desejo, né? Mas tá, a gente passou agora já da metade da live e vamos entrar agora numa parte que a gente fala da história. Eu acho que é uma coisa muito bonita, muito legal, né? Da gente entender essa história como um amigo aí que a gente pode levar para a vida e sempre olhar para ele e falar assim, olha, o que será que ele está me dizendo aqui, né? E ao longo do nosso caminho, no curso que a gente fez, a gente encontrou algumas histórias, né? E em algumas lives, né, a gente partilhou um pouco dessas histórias. E aí eu queria que você contasse pra gente qual que é a história que você percebeu, que você descobriu aí no meio do caminho sobre o tipo 9. Gente, eu até peguei o livro, que na verdade eu comprei o livro, né, para os meus filhos, que Né? é Arte que Falta. Parte que fala. Por que será, né? Então, e A eu gente já vê o título já é muito sugestivo, né? Quando você me falou isso aí, eu falei, não, eu preciso ler esse livro. Eu peguei, fui lá, baixei na internet, falei, deixa eu ler de novo, que eu já tinha lido ele já, né? E é realmente um livro maravilhoso, uma história linda, assim, né? é, e eu acho que me encantou assim, não só, né, a questão da história, do percurso, né, desse personagem, mas a simplicidade do traço, do desenho. É um tempo dilatado, né? Então tem uma página que é só um risco, não tem palavra nenhuma. E é um livro que vai muito com a personalidade, né? Assim, do Sim, nove. é um livro contemplativo quase. Você vê aquela figura ali, né? Só um risco muito simples. E, Exatamente. E essa, e o que e te esse, traz, te trouxe assim, né, dessa história aí? O que você enxerga nela?
Eu acho que eu me identifico com vários movimentos que a história mostra, né? O primeiro movimento é esse carinha redondo que falta uma fatia, né? Para ele se sentir completo, né? Essa coisa que a gente sente mesmo de ir em busca de algo que nos completa, que nos faz ver sentido na vida, nas coisas, né? E aí esse carinha sai, né, numa jornada muito simples, né? Ele vai lá, não rodando muito bem, porque ele não está completo, mas no meio do caminho ele contempla uma borboletinha, canta uma canção, sobe montanha, desce montanha, né? E os altos e baixos da vida, né, que a gente vai encarando no percurso das coisas. E aí ele acha algumas partezinhas, né? Uma é grande demais, não dá certo, a outra é menorzinha, também não encaixa muito bem. E aí depois ele vê uma parte que, nossa, isso daqui vai dar certo, né? Vai encaixar bem. Só que ele não se ligou. E aí ele perde a parte, né? E aí isso Sim. mexeu muito comigo nesse momento também, né? Das oportunidades da vida que a gente, por medo, por, né? Às Por não vezes cuidar, né? Deixar não cuidado consigo, desleixado. né? Deixa passar oportunidades, né? E aí depois ele acha de novo uma outra parte que encaixa e, e aí ele já tá até meio escaldado assim, né? Ele fala, ah, mas será que vai dar certo? Será que não vai, né? Mas enfim, o pedacinho encaixa e aí, mano, ele começa a rodar, né? Super bem, porque ele tá redondinho. E aí ele não consegue mais parar para olhar a borboleta, ele roda rápido, ele não consegue mais cantar porque o buraco, né, que faltava era a boca onde ele cantava, então ele tá com a boca cheia. E, e aí, tipo, aí chega no momento que ele percebe, aí ele, com cuidado, deixa, né, essa parte de lado, ele abandona. E sai em busca de novo de uma parte que para completar. Eu acho genial essa história. Quer dizer, não deu certo nem sem a parte, nem com a parte. No final das contas, é um caminho eterno de busca, né? E é tão interessante, né? Assim, a alegria, o frescor, o sentir-se vivo, realmente está nessa trajetória de busca, de abandono, de mudanças, né? De querer um sentido, depois aquilo não faz mais sentido, eu largo mão, né? Deixo de lado. Sim. Esse movimento, essa dinâmica, né? Da vida que às vezes é muito mais importante, né, do que um resultado, né, um ponto É, final, consciência mesmo, né? eu acho muito bonita essa história, que traz esse lado da percepção que falta alguma coisa e que a gente está em busca dessa parte. E aí talvez corre o risco aí do 9 entender que ele só vai poder fazer quando ele tiver essa parte, né? Quando ele estiver pronto, quando ele tiver aquilo que está faltando nele, né? Isso tem uma característica dessa procrastinação, de deixar a coisa rolar, né? Mas o personagem vai em busca, né? Ele tá nessa busca por algo, né? Então ele tá conectado com alguma coisa para se encontrar, né? E aí quando ele encontra uma parte que encaixa certinho, e aí ele vira uma bolinha, né? E aí ele começa a rolar, 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 rolar. Isso traz um incômodo, né? O incômodo dessa superatividade, desse tá rolando agora sem ter controle e agora eu não posso nem parar. Ó, ele Né? encontra a parte dele e aí ele vai rolando. Aí ele não tem mais tempo para olhar a borboleta, né? Para olhar o pôr do sol, para falar, para cantar, ele não consegue nem cantar porque ele colocou um negócio na boca dele e agora ele não consegue mais falar direito, né? É. Isso é uma questão que acontece muito em pessoas assim que tem esse padrão mais procrastinador de deixar a coisa rolar, de não perceber o próprio
a própria vontade, né? Quando busca algo, e aí vai encontrando, acaba entrando num frenesi de um ativismo descontrolado, e que Uhum. isso faz tão mal quanto se você não fizer nada, né? Uhum. Isso é realmente um chamado para a consciência. E aí a gente percebe como que a personalidade 9 vai ajudar a gente a sair desse desenfreado, dessa loucura, né? Do fazer e começar a rolar que nem uma bola e não parar mais, né? O 9 vai chegar lá e falar assim, fica tranquilo, fica calmo, né? Vamos olhar aqui a borboleta, né? E aí você se conecta com uma coisa que você fazia antes e achava que era ruim, que era perder tempo, assim, perder tempo, né? Olhando para uma paisagem, né? Perceber o que esse ócio, como é que ele é bom também, né? Que a gente Sim. fica, quando a gente identifica quantas oportunidades a gente deixou para trás, meio que como que a gente se sentisse culpado de não estar fazendo nada, né? E aí quando Muito. você quer descansar, você fala, não, eu não posso descansar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu sei que eu tenho esse padrão de procrastinar, então eu tenho que fazer. E daí você acaba não tendo, quase como sentindo que descansar é errado, muitas vezes, Uhum. né? E É, aí, bate uma culpa, né, de você se permitir, de repente, parar, né, curtir o ócio, porque senão você vai estar... exatamente, Você tem a tendência, né, de fazer, então... Mas eu acho que isso que você falou, Fê, é uma coisa muito dinâmica, né? É, de perceber quando o ócio ele tá por uma fuga, né? E não para é, descansar de fato, né? exatamente. Por isso que a consciência é muito importante, é de perceber, eu preciso fazer alguma coisa ou não preciso, né? Hum. A minha ação vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque se a minha ação atrapalhar, né, ou me machucar, me ferir, a minha ação é não fazer, né? É que nem aquele o Wu Wei, né, da filosofia oriental. É a ação, é o agir por não agir. Uhum. E aí quando o 9 consegue entender que agir por não agir é agir também, é um outro nível, é um outro estágio, né? Que uma Uhum. pessoa que ficou tão parada, tão estagnada, começa a identificar um outro lado, que agora eu tenho que fazer tudo. Mas não, não é fazer tudo. É fazer a coisa certa na hora certa, né? É. E aí quando a gente fica, às vezes a gente fica preso nesse ativismo. Muitas vezes. É um movimento que o 9 faz também. Ele vai para um ativismo, né? Tem uma flechinha lá no 3, lá depois a gente, quem conhece o Enneagrama já sabe, né? Qual que é o ponto que você atinge esse ativismo desenfreado, né? E eu acho que fala muito bem nessa história, né? A bolinha sai rolando e não para mais, ela não consegue mais parar para olhar, não consegue mais parar para ver. Isso é tão bom, né, pra gente, né? Você parar realmente, né? E eu sinto que quando a gente entra nesse ativismo, a gente também corre um risco muito grande de esquecer, né? De si de novo. É, Porque é como se você entrasse numa pira, numa ideia, num movimento que já não te pertence mais, quase, né? Você tá tão no movimento que, peraí, por que que eu tô andando mesmo? Por que que eu tô correndo? Por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu escolhi isso? Isso fui eu que escolhi? Ou foi a vida que foi me levando e eu fui indo, né, surfando e, peraí, eu tenho prancha? Como assim? exatamente. É. É, E eu acho que isso é um chamado realmente para a percepção, para essa consciência que vai nos ajudar a identificar o que tem que ser feito mesmo. Que essa uhum, é uma grande dúvida, né, uma grande questão que traz para todos nós, mas que para o 9 é mais difícil. O que eu preciso fazer? Né? E às vezes o não fazer também é uma ação que deve ser feita. E aí é é, difícil muitas vezes porque você fala, aí você sente culpa, né? Você sente culpado, fala, pô, mas eu estou descansando aqui, né? Não, devia estar fazendo coisas, porque eu deixei tanta coisa para trás, né? é. Então, esse nível de consciência é importante, né? A consciência da gente perceber o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, tá? Hum.
Então, e essa história é muito bonita mesmo, né? Eu acho que você trouxe aí uma grande contribuição para a gente e talvez tenha mais coisas aí que a gente possa perceber, né? Possa te ajudar aí no caminho, olhando essa história, né? Sim, é. E é engraçado, Fê, porque depois que a gente pegou a história, né, você pediu pra gente escrever a nossa própria história, né, no Sim, curso. E eu percebi o quanto eu escrevi diferente do que é o livro, assim, né? Porque quando eu fui falar da minha própria história, eu fui descrevendo, assim, acontecimentos e não me envolvendo muito com a escrita, sabe? Quase sim. fugindo assim, do que estava por trás, das motivações, dos sentimentos, das emoções. E. Cachorra, tô na live. E. A gente, a cachorra que ela pira, ela passa uma mosca, ela late. E ela quer ficar do meu lado sempre. Então, e é engraçado isso, né? Assim, eu acho que justamente aquilo que a gente foge muito, né? Aquilo que às vezes a gente quer, se sente mal de olhar, é justamente o que a gente tem que mudar a chave, né? Olhar. Sim, Carinho, mas olhar. é. E é aquela questão, assim, que eu identifico, e o Cláudio Naranjo, que é um grande, uma pessoa que contribuiu muito para o Enneagrama, que desenvolveu todo esse sistema que a gente tem hoje, grande parte se deve a ele, né? É um psicólogo que morou nos Estados Unidos, e agora ele já faleceu, né? Mas ele dizia assim, que o trabalho, né, dessa identificação é perceber algo levemente contrário daquilo que você está fazendo, né? É um ponto que a gente acaba se fixando e fazendo a coisa sempre da mesma forma. E aí a gente tem que olhar para um lado levemente oposto, né? E Uhum. aí a gente pode integrar isso aí, né, de perceber essas questões. Se eu estou parado demais, se eu estou deixando a coisa rolar e não estou tomando decisão, então quer dizer que eu tenho que tomar algumas decisões. Se eu estou fazendo muita coisa, isso está me consumindo, eu tenho que parar um pouco, relaxar, entrar em contato comigo mesmo de novo, para perceber o que será que eu desviei do caminho, né? Então vou me desapegar. E a gente tem uma habilidade para se desapegar, né? Quem é 9 sabe, né? É assim, é um instante que você sai daquilo que está acontecendo, vai fazer outra coisa. E é uma Abstrai, né? grande habilidade, é uma habilidade de se abstrair, né, dessa situação. É. Então, Nádia, foi assim, foi muito bom estar aqui com você, né? A gente já está se encaminhando agora para o final. E eu queria dizer para quem está assistindo, quem gostou do assunto, gostou do Enneagrama, eu fico à disposição, né, para quem quiser comentar, conversar a respeito disso, né? Eu tenho um curso de Enneagrama que a Nádia participou e a gente está fazendo, inclusive hoje a gente está fazendo uma segunda etapa, né, Nádia? É. Agora a gente vai fazer os caminhos de crescimento e aí hoje à noite tem um outro encontro que já é mais um aprofundamento que traz, o Enneagrama traz justamente essa questão, caminhos para que a gente possa definir, né? Porque não é fácil escolher entre fazer uma coisa ou fazer outra, o que a gente deve decidir, não é uma coisa simples, né? Só Hum. perceber a nossa personalidade não é suficiente. E aí, os caminhos de crescimento, eles indicam justamente isso. Quais caminhos que eu posso seguir, para onde que eu posso ir durante essa nossa vivência, né? E aí eu queria que você, para a gente terminar essa live, você desse uma palavra aí para a gente pudesse resumir esse nosso encontro, essa questão da energia do 9, talvez a história. O que vem aí para você, uma palavra que a gente podia deixar aí para o pessoal que está escutando a gente? Ai, é sempre difícil esse momento, né? Quando eu assisti as outras lives, eu vi as pessoas falando, nossa, esse momento é uma palavra, mas, Ou ai, uma gente, frase, pode ser.
né? Eu acho que perseverança e coragem, assim, são duas palavras que eu tenho perseguido muito, assim, na minha vida, né? Como nove, eu busco a perseverança, né? De continuar naquilo que eu acredito que faça sentido, que é bom para mim, que é bom para as pessoas, né? E a coragem para agir, né? A coragem de sair da zona de conforto, de encarar algumas coisas, algumas questões, de se colocar. E então perseverança e coragem, e eu acho que nesse momento que a gente está também vivendo, né, com tantas coisas acontecendo, tantas notícias difíceis, eu acho que perseverança e coragem é um ato de amor mesmo, né, nesse momento. E é isso, Ato de queria amor próprio. agradecer muito você, Fê. Eu amei o curso, tô amando fazer essa segunda parte e, e indico assim para todas as pessoas que estão nessa busca, né, de se conhecer, de conhecer as motivações que levam as pessoas a agirem de tais formas, né, a participarem, assim, porque realmente foi muito bom e está sendo muito bom. Sim. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui, né? Uma contribuição muito importante para as pessoas entenderem, acho que ajudou bastante gente, né? Às vezes a gente não tem a ideia de quanto que as nossas partilhas possam estar ajudando pessoas, né? Eu acho que É, você deve ter ajudado várias pessoas aí com a sua coragem, a sua perseverança de poder estar aqui falando com a gente. Que a gente possa trazer um pouco dessa sua coragem, dessa perseverança, para levar aí para a nossa semana, para os nossos dias. Obrigado, viu, Nádia? Até a próxima, a gente se vê mais tarde. Então, obrigada. tchau. Tchau, tchau.